Havia na igreja de Roma duas classes de pessoas. Haviam os judeus que consideravam muito a severidade de Deus, a austeridade de Deus, e consideravam que as outras pessoas que não observavam todas as leis judaicas, as leis cerimoniais e culturais, que a mão de Deus pesaria sobre essas pessoas. E haviam também uma outra classe na igreja de Roma, que eram os gentios, que consideravam a bondade de Deus. Tinham a imagem de um Deus muito bom, benevolente, de um Deus como Pai, e que, não obstante a tudo de errado que eles viessem a fazer, Deus sempre usaria de misericórdia e de compaixão. Então viviam como que se não houvesse lei alguma. E você? De que lado você está? Você considera bem a bondade ou a severidade de Deus? Se você tem dúvidas sobre este assunto, ouça aqui esse vídeo. Deus tem uma palavra para o seu coração. No livro de Romanos, no capítulo 11, no versículo 22, Paulo diz assim: considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Bom, considerar significa examinar atentamente, ponderar e calcular. Nós vamos agora observar esses dois pontos, considerar a bondade e a severidade de Deus. Que é bem verdade que na nossa cultura, no nosso país, a gente observa muito a bondade de Deus e vivemos meio que sem regras e dessa forma. Mas no Oriente Médio, a imagem de Deus é um pouco diferente, um Deus mais severo e tal. Então o apóstolo Paulo ele quer trazer um equilíbrio para essas duas classes de pessoas que haviam na igreja. E a primeira mensagem, ele é endereçada aos judeus, e ele diz: considerem, pois, a bondade. Eles tinham uma visão de um Deus carrasco, punitivo, vingativo, e o apóstolo Paulo falou assim: peraí, considere a bondade de Deus. E para isso, existem alguns versículos e capítulos na Bíblia Sagrada, antes ainda no Antigo Testamento, que revelam a bondade e a benignidade de Deus. Observe que no Salmo de número 34, no versículo 8, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia. Então Paulo está baseado também no Antigo Testamento, observado pelos judeus, e muito mais na pessoa de Jesus Cristo, mostrando e revelando toda a bondade e a benignidade de Deus, a compassividade, a misericórdia, a longanimidade de Deus. A Bíblia vai dizer o seguinte, que a misericórdia triunfa, ou seja, ela vence, ela é vitoriosa sobre o juízo. Então a mensagem primaz do apóstolo Paulo para aqueles que pontavam o dedo, para aqueles que diziam que aqueles que viviam sem regra, para os gentios, Paulo está dizendo: considera, analisa, pois a bondade e a misericórdia de Deus. Em Lucas, no capítulo 6, versículo 35, diz: amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque Ele é benigno, ou seja, bom até para com os ingratos e maus. Então considerem, essa era a mensagem, considerem a bondade, tirem esse dedo de juiz, de julgador dos seus dedos, porque a bondade de Deus ela se revela para o perdido. Deus se revelou como um caminho. Para o fraco e abatido, Ele é a própria fortaleza. Para o oprimido, Jesus disse que Ele seria o alívio, e para o arrependido, a salvação. Então a primeira mensagem, endereçada aos judeus, aos legalistas, aqueles que queriam cumprir rituais, mandamentos, observações, Paulo diz assim: peraí, espera um pouquinho, porque a graça de Deus se há manifestado a todos os homens, e considerem, pois, a bondade e a misericórdia de Deus. Mas agora o apóstolo Paulo ele vira-se para outra classe de pessoas, para os gentios, aqueles que queriam viver de forma libertina, sem regra, de forma livre, e tendo a imagem somente de Deus como um paizão, e que você pode fazer tudo, vivendo como alguém que é paparicado. Agora o apóstolo Paulo diz o seguinte: considere, atente, preste atenção também para a severidade de Deus. Observe esse ângulo também, dessa maneira como Deus trata o seu povo. Bom, vamos considerar primeiro a severidade de Deus. O que significa uma pessoa severa? É a qualidade de quem age com rigor e austeridade.
é um comportamento da pessoa inflexível e rígida, atitude de quem julga e castiga. Essa é a característica da severidade, alguém que julga e castiga. Então a mensagem da severidade, ela ensina para alguém libertino e contumaz, no caso os gentios, que Deus também tem leis e que há um preço caro para os que insistem em viver no pecado e que não há imunidade das consequências do pecado, mesmo para quem é cristão. Então, se você está vivendo, se você crê em Deus, quem crê em Cristo, está vivendo a prática do pecado, como que se fosse sempre sair impune, ileso, vivendo da maneira como você quer, observe alguns desses versículos que eu vou dizer para nós nesse vídeo. Romanos, no capítulo 6, versículo 22 e 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Em Romanos também, no capítulo 8, vai dizer que a inclinação da carne é a morte. Então, tem consequências. E claro que aqui está falando tanto da morte física quanto espiritual. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação para as coisas do Espírito é vida e paz. Qual dos dois caminhos você tem escolhido? Considerai, pois, a severidade de Deus. E para encerrar aqui em Hebreus, no capítulo 12, vai dizer o seguinte: pois ele nos corrige. Pois eles nos corrigiam, está falando aqui dos nossos pais, né? Por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado fruto de justiça. Então, é como um pai que ao filho desobediente, ao filho contumaz e rebelde, é a varinha da correção, é o cantinho da disciplina, é o puxãozinho de orelha, né? Mostrando também a bondade de Deus. Também essa disciplina que às vezes nos machuca, nos faz chorar, nos faz sentir no primeiro momento, mas também revela a bondade de Deus. É como um médico que segura com força, às vezes, uma criança para aplicar uma vacina, ou para fazer uma sutura, ou aplicar um medicamento, né? A princípio a criança chora, mas é necessário. Então, querido, para você que crê em Deus, observe também as leis de Deus. Observe a vontade de Deus para a sua vida, porque há um preço caro para os que querem viver sem leis e desregrado, sem a presença de Deus. Observe a vontade de Deus e as bênçãos cairá sobre você e sua família. Deus abençoe, viva na santidade, porque Deus é bom.